Estou em Berlim para tentar perceber por que razão é tão difícil para a Alemanha assumir responsabilidades na Europa e no mundo. Vou debater o tema com o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Joschka Fischer é um velho amigo meu, tal como a ministra da Defesa Ursula von der Leyen. Como sempre, serão entrevistas sem cortes. Joschka, quando ouve dizer que o mundo está perturbado, que a política dos Estados Unidos é perigosa para toda a gente, que a política da Rússia é perigosa, que até a política chinesa é perigosa e que na Europa temos a Alemanha, que não desempenha o seu papel em termos de política externa, mas apenas como potência económica, como reage? É preciso olhar para a história recente da Alemanha para ver as dificuldades que o país enfrenta. Quando a Alemanha se tornou soberana depois de 1871, as coisas correram mal duas vezes. Devido à sua posição central na Europa, a Alemanha não soube como lidar com a sua soberania, o que resultou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, esse desastre final. Mas agora somos um país soberano. Sim, mas temos essa experiência de ter tido dificuldades em lidar com isso. Basta comparar a nossa situação com a da França, que durante séculos se projetou como um poder global. Apesar de ter deixado de o ser. Apesar de já não o ser. A França é uma civilização que se auto-justifica e com boas razões. É uma situação completamente diferente. Depois de 1945, a Alemanha tirou instintivamente uma conclusão: nunca mais. Não foi apenas guerra nunca mais ou genocídio nunca mais, foi poder e política mundial nunca mais. Os alemães sentiram que não queriam ser uma potência mundial, porque isso só nos trouxe infortúnio para nós e para os nossos vizinhos. Por isso centrámos-nos na economia. Sim, mas foi uma divisão do trabalho que evoluiu entre a potência vencedora, os Estados Unidos, e a República Federal da Alemanha. Na parte mais dura, mais suja, às vezes muito suja, nas questões da segurança, são os Estados Unidos que são responsáveis. Foi sob a batuta dos Estados Unidos que desenvolvemos a nossa força civil. Essa divisão do trabalho acabou. A economia é também política do poder. Sim, mas não no sentido direto. É claro que a economia significa poder, mas não se trata de uma política do poder com base no militar. Essa divisão do trabalho é posta em causa por Trump. E os alemães enfrentam agora um grande problema. Eles têm de o fazer, mas não podem. Não podem ou não querem? As duas coisas. Não diria que não querem, mas a experiência histórica tem uma influência profunda. Tive essa experiência pela primeira vez durante a guerra no Kosovo. Não era apenas mais um debate sobre a guerra ou a paz, mas foi algo que tocou os políticos de direita, sobretudo os da velha geração. O bombardeamento de Belgrado foi um choque para muita gente. Isso significa que a experiência histórica tem raízes profundas e a percepção que temos de nós próprios baseia-se nessa experiência. Não é tanto não querer, porque podemos convencê-los. Gostaria de voltar à economia. Se a Alemanha escolher uma determinada política económica na Europa, se impõe uma determinada política, trata-se de política do poder. Foi o que vimos no caso da Grécia. Não é apenas política racional. Sim, mas foi de ambos os lados. Não foi apenas algo racional. É claro que isso é também política do poder, mas não é política do poder no sentido clássico do termo, em que o poder se baseia no poder militar ou nuclear. Não há dúvidas sobre isso.
Há uma grande diferença. É um poder no sentido civil, que pode exercer uma grande influência e que pode ter consequências importantes a vários níveis. Não posso negar. Mas a Alemanha está localizada no centro da Europa e estamos a assistir a um rearranjo do mundo. Que passos pode a Alemanha dar agora? Não recomendaria à Alemanha agir sozinha, quaisquer que sejam as circunstâncias. Deve agir como parte integrante da Europa, da Aliança Ocidental, com a França. O que está a ser feito. Há algum tempo não poderia ter pensado que hoje haveria tropas alemãs no Mali. Penso que é bom, é a decisão certa. Não podemos deixar a França sozinha na luta contra o terrorismo em África. Mas trata-se apenas de um envolvimento militar pontual ou há mais coisas em jogo? Não pode haver um poder militar europeu sem a Alemanha. Nem defesa europeia. Não apenas a defesa. Eu iria mais longe e diria que não pode haver poder militar europeu sem a Alemanha. Mas temos que criar um poder. Basta olhar para a nossa situação geopolítica. A Rússia a leste, a Turquia no sudeste e no Médio Oriente, o norte da África, o continente africano. Compare esta vizinhança com a dos Estados Unidos e verá a diferença. A Europa não pode continuar a depender apenas dos Estados Unidos sem desenvolver o seu próprio peso. E isso é possível com a Alemanha e a França e sob a liderança francesa. Sim, fala da liderança francesa, mas a França está a tentar fazer várias coisas. Berlim não dá resposta. O que gera um sentimento de inquietação, porque ninguém sabe para onde vamos, para onde a Europa vai. Penso que a pressão virá de fora. Berlim está atualmente numa situação idêntica à da França, antes da eleição de Emmanuel Macron. Uma situação de transição. O antigo sistema de partidos da Alemanha Ocidental está num processo de mudança radical e pode mesmo dissolver-se. E nós também vamos passar por essa experiência nas próximas eleições regionais. Penso que o Partido Liberal, o FDP, sob a liderança de Linder, cometeu um erro terrível. Não percebeu que a chamada Jamaica era um desafio histórico. É preciso explicar que a Jamaica seria uma aliança entre os conservadores, os liberais e os verdes. A combinação das cores dos três partidos é a da bandeira da Jamaica, preto, amarelo e verde. E vamos viver uma mudança dramática. Estamos numa fase de transição. A fase final de Angela Merkel começou nas últimas eleições parlamentares. É visível a vários níveis. Pode ser que aconteça o mesmo que em França, uma reorganização do sistema de partidos. Se as sondagens na Baviera se confirmarem e os verdes ficarem em segundo lugar e os liberais em quarto. Só para explicar, vai haver eleições no estado da Baviera em meados de outubro. E serão muito importantes. E 14 dias depois há uma segunda eleição no estado de Hessen. E no ano seguinte haverá eleições na Alemanha de Leste e eleições europeias. Podemos sentir a divisão entre o leste e o oeste da Alemanha. Não me refiro apenas ao progresso dos radicais de direita no oeste para 12 ou 13% das intenções de voto nos estados de Hessen ou da Baviera. Mas na antiga Alemanha de Leste, os radicais de direita estão entre os partidos mais fortes, entre 20% e 25% das intenções de voto. Será que uma Alemanha dividida será capaz de repensar a sua posição e o seu papel na Europa e no mundo? Sim, não há dúvidas sobre isso. Em primeiro lugar, terá de o fazer. A Alemanha não pode retirar-se da história, especialmente em relação à Europa.
Mas é preciso ver que na Alemanha há uma divisão pan-europeia. Os novos Estados federais estão mais próximos da Hungria, da República Checa, da Eslováquia e da Polónia do que do oeste da Alemanha. Es ist richtig, Joschka, aber guck doch mal, erinner dich, du hast vorhin das angesprochen. É verdade, mas há pouco referiu as dificuldades que o governo SPD Verdes enfrentou nos conflitos da Jugoslávia, do Kosovo e da Bósnia. Mas funcionou. Mas requer uma liderança forte. Sim, isso é sempre necessário. Sim, e esse é o problema da Alemanha atualmente. Foi por isso que disse que estamos numa fase de transição. Francamente, é preciso dizer que há 2 anos ninguém imaginaria que Emmanuel Macron seria presidente da República Francesa. Emmanuel Macron foi capaz de criar algo devido à Constituição Francesa. Por causa da crise da Quinta República, o sistema de partidos francês deixou de funcionar. Mas em França há um sistema de eleições presidenciais por sufrágio universal em que é possível passar por cima dos partidos. Não é possível fazê-lo hoje na Alemanha tão facilmente. Não é possível passar por cima dos partidos, mas o papel dos partidos vai mudar. Desde a fundação em 1949 da República Federal, era considerado normal que os 2 principais partidos tinham o monopólio do governo. Um ou outro formaria governo. Posso imaginar que daqui a 2 anos já não será assim, porque já não são os 2 grandes partidos do povo. Teremos um novo sistema de partidos, incluindo o partido de extrema-direita, o AfD, que contribui grandemente para esta mudança e vai continuar a fazê-lo. Não creio que eles tenham um grande potencial de crescimento, para além dos 20%. O partido acabará por se autodestruir devido ao seu radicalismo. Há muitas iniciativas de esquerda que implodiram devido ao radicalismo. Neste momento continuam a ganhar votos, mas não vai durar. Mas contribuem para a mudança do sistema de partidos. Se fosse ministro dos Negócios Estrangeiros agora, sei que não quer sê-lo, mas se fosse, quais seriam os pontos em relação aos quais a Alemanha deve ter uma posição clara? Se eu fosse ministro dos Negócios Estrangeiros, faria tudo para me aproximar da França e acelerar a construção europeia. É a questão mais importante. Estamos a assistir ao desenvolvimento de uma nova ordem mundial e um dos centros situa-se no leste asiático e no Pacífico. A dimensão transatlântica vai diminuir. As grandes tendências globais ao nível da tecnologia, da demografia, da repartição do poder, mostram o declínio da Europa. Existe o perigo real de nos perdermos. Ainda temos uma oportunidade, apenas uma. Por isso, para mim, a Europa é a questão central à volta da qual tudo gravita. Não há outros pontos importantes? Não. A nossa relação com a América, o futuro do Ocidente, depende da capacidade de união dos europeus. O que depende em larga medida da França e da Alemanha. Para mim, esse seria o ponto fundamental. É o primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Está a falar da necessidade política de desenvolver uma estratégia europeia, o que parece ter de acontecer sem a Inglaterra, porque neste momento não vejo possibilidade de parar o Brexit. Denn ich sehe im Moment nicht, wie der Brexit gekittet werden kann. A situação geopolítica não vai mudar, nem para os ingleses, nem para nós. O Brexit é uma grande tragédia. Desnecessária, é um tiro no pé. Mas é uma realidade e coloca uma pressão adicional nos europeus continentais. Mas não devemos esquecer, a situação geopolítica não muda. Há vida depois do divórcio. É algo que conhece bem. Sim, foi algo que aprendi. Durante o processo de divórcio é importante ter consciência desse facto.
Senhora Ministra, a desordem marca o mundo multilateral como vimos recentemente na Assembleia das Nações Unidas. O presidente americano diz América, América, América. O russo, Rússia, Rússia, Rússia. O chinês faz o mesmo. Toda a gente olha para a Europa e a Europa olha para a Alemanha. A Alemanha deve assumir as suas responsabilidades? Como? Há 2 ou 3 anos, no governo federal, deixámos claro que está na altura de a Alemanha assumir mais responsabilidades de uma forma mais abrangente. Não me refiro apenas a um país forte do ponto de vista económico e influente a nível político. Temos de estar preparados para assumir mais responsabilidades em áreas onde não existem aplausos, onde há crises e conflitos. Podemos distinguir várias áreas de ação: a diplomacia, a cooperação para o desenvolvimento, as forças armadas. A Alemanha está no meio de um processo em que é preciso descamar. Acredito que agora, 25 anos depois da reunificação, é a altura certa. Gostava de voltar ao termo descamar, porque é uma ideia forte. Há muitas camadas na Alemanha para descamar. Depois de 1945, o lema foi guerra nunca mais, construímos a economia, a paz e os hospitais. Mas a defesa ou política de segurança é melhor para os outros, e foi isso que deixámos para os americanos e um pouco para os ingleses e franceses. Sim, conheço esse argumento que foi muito usado no passado e que esteve certo durante muito tempo. Por causa da nossa história, ficamos de fora desse processo de reconstrução. Neste momento, e tendo em conta que estamos precisamente no centro da Europa, devemos dizer que, por causa da nossa história, temos de participar no mundo globalizado e defender os nossos valores comuns. Dou-lhe um exemplo. Há 3 anos, quando o Estado Islâmico ocupou Mossul e quase cometeu um genocídio contra os yazidis. Por causa da sua história, a Alemanha disse, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, estamos prontos para enviar armas para uma zona de guerra e treinar e equipar os combatentes curdos para que possam defender os yazidis e a sua pátria. Este é um exemplo de uma abordagem mais ampla que devemos e queremos seguir. Estamos no caminho certo. Nem sempre é claro, às vezes damos 2 passos à frente e um atrás, mas estamos na direção certa. Sim, mas gostaria de voltar atrás. Por exemplo, a França. Os franceses dizem, enviamos forças de segurança e também enviamos especialistas, por exemplo, para ajudar os curdos. Por outro lado, a Alemanha envia armas que, claro, são muitas vezes necessárias. Mas como vimos na Jugoslávia, a Alemanha continua a lidar com problemas, por exemplo, nas missões humanitárias. Porquê? Ou melhor, como se conseguem progressos nesta matéria? Lidar com dificuldades é bom e importante. Não são decisões fáceis. Com a minha experiência, aprendi que temos de aceitar cada vez mais essa responsabilidade, passo a passo. Este não é um processo em que basta puxar uma alavanca para tudo mudar. Pelo contrário, envolve discussões e troca de argumentos constantes. Tem de ser assim porque está muita coisa em jogo e é uma questão de grande responsabilidade. Sehr große Verantwortung, die man tragen muss. Ich will einen Punkt aber auch nehmen. Se assumirmos um compromisso, a presença da Alemanha passa a ser caracterizada como segura e sustentável. Considero que não faz sentido agir a curto prazo, mesmo com força militar, e depois sair rapidamente. É inteligente colocar as forças locais numa posição de defesa da sua pátria ou de combate ao terrorismo por um longo período. É o que chamamos de abordagem em rede. Depois, durante muitos anos, devemos apoiar a reconstrução e a reconciliação. Und über viele Jahre dann auch wieder Aufbauhilfe und Versöhnung zu leisten. Mas essa abordagem não falhou, de certa forma, no Afeganistão? Não falo da intervenção alemã, mas em geral. A tentativa de construir algo no Afeganistão parece não ter funcionado.
O Afeganistão é um exemplo clássico quando falamos de processos que implicam períodos longos. Podemos questionar se a população local e as forças de segurança estiveram suficientemente envolvidas desde o início. Considero que, através deste processo exaustivo que dura há anos, estamos gradualmente a permitir que o governo afegão e as forças de segurança, por um lado, combatam os talibãs e, por outro, consigam encontrar uma solução comum com aqueles que estão dispostos a dialogar. Temos sempre de explicar às populações que se trata de um processo longo. Quando acontecem guerras terríveis, como a do Afeganistão ou da Síria, e quando gerações inteiras ficam com cicatrizes profundas, é necessário uma geração inteira para o processo de cura. Mas não falhamos todos na Síria? Sim, essa guerra civil tem durado muitos anos. Durante muito tempo não quisemos olhar para ela. E depois, quando o Estado Islâmico apareceu, lutámos contra ele, inseridos na coligação contra o terrorismo. Porque o Estado Islâmico estava lá? Também porque eles estavam lá, mas nós começámos no Iraque. Já falei sobre a situação dos Yazidis. O Estado Islâmico ocupou 2/3 do Iraque e nós fizemos muitas coisas certas. A capacidade militar do Estado Islâmico foi destruída, mas a comunidade internacional deve apoiar a estabilização do país por muitos anos. Na Síria, sentimos claramente que o vazio que os americanos deixaram foi preenchido pela Rússia. A Europa não estava lá. Esta é também uma lição amarga para a Europa. Os problemas que apareceram na Síria, a guerra civil que se alastrou, se não lidarmos com a situação no local, ela vai repetir-se às nossas portas. A este respeito, na Síria, percebemos que convencer a Rússia a lutar contra o Estado Islâmico não foi uma boa decisão. No entanto, em relação ao futuro, vejo que a Rússia e o presidente Assad sabem que vão precisar de nós, dos americanos, dos europeus, para a reconstrução do país. Isto significa que as pessoas que fugiram, ou seja, a oposição a Assad, só pode voltar a ter um espaço para viver se houver uma solução política na Síria. A propósito da Síria, nas últimas semanas a senhora ministra desenvolveu, não vou dizer uma iniciativa, mas um pensamento notável. Disse que se neste momento Assad voltasse a usar armas químicas, a Alemanha não seria capaz de ficar de fora ou não poderia simplesmente deixar a questão para a França ou para os Estados Unidos. Muitos no seu partido e também entre os social-democratas não gostaram dessa afirmação. Parece que no momento decisivo muitas pessoas dizem sim, os outros devem fazer isso. Agora dizem que os franceses devem fazer. E é por isso que esta discussão é tão importante para nós. Faz parte do tal processo de descamação que está em curso há vários anos. O que importa dizer é que as armas químicas são o horror absoluto e, com razão, foram banidas durante décadas. Se a comunidade internacional quer ser levada a sério, deve rejeitar estas armas e proteger as pessoas. A Alemanha não deve dizer já no início que não vai fazer parte deste processo. É um sinal fatal para Assad sentir que o que quer que faça, nós não estamos lá. E é por isso que eu defendo um espaço para discussões, porque ainda não sabemos o que vai acontecer. De uma forma preventiva, colocamos todas as hipóteses em cima da mesa para garantir que a comunidade internacional consegue impor a proibição das armas químicas. Vamos mudar o tópico e falar sobre a arquitetura de segurança, a NATO. Os americanos, não estou a dizer que vão sair, mas assumem cada vez menos responsabilidades. Isso significa que a Europa vai ter um papel mais importante e que, no futuro, podemos falar de uma defesa europeia? Em que ponto estão as considerações sobre se um dia haverá um exército europeu?
Vamos sempre precisar da NATO para uma defesa coletiva. 5º artigo do Tratado Fundador da Aliança Atlântica, defesa coletiva. É por isso que é importante permanecer na NATO. Apesar das dificuldades atuais. Sim, temos de continuar a discussão sobre essas dificuldades. Juntos conseguimos garantir uma base segura de valores, mas o presidente americano é como é. A troca de argumentos sobre a forma como vivemos, os nossos valores, sobre o que temos em comum e o que temos para defender, tem de existir uma aposta nesta discussão. Devemos tornar-nos mais europeus. Há muitas áreas onde a NATO não está em primeiro plano. No que diz respeito à África, por exemplo, a União Europeia tem um papel fundamental. Und wir haben in der Europäischen Union über Jahrzehnte, weil es immer die NATO gab, Pelo facto da NATO existir há muitas décadas, não construímos estruturas que possam sustentar a ideia de uma União Europeia de Defesa. No entanto, no último ano e meio, demos um grande passo nesse sentido e lançámos as estruturas estabelecidas pelo Tratado de Lisboa e que até aqui estavam adormecidas. Temos agora um quadro jurídico para a União Europeia da Defesa e temos um processo de planeamento conjunto. Wann setzen wir denn unsere Kräfte ein? O presidente francês quer uma formação adequada, um treino europeu ou pelo menos franco-alemão, para que uma cultura militar comum seja reforçada. Por isso é importante e correto que estejamos juntos neste processo franco-alemão. Sem os franceses não teríamos conseguido lançar a União Europeia da Defesa, que está agora a fazer grandes progressos. E uma cultura estratégica comum significa sentar-nos juntos constantemente para analisarmos as várias situações, como fizemos em relação à Síria e ao Iraque, mas também olhar para a África. Avaliar juntos, numa fase inicial, o que podemos fazer e com que instrumentos. Mas com o Brexit, não é mais difícil ter uma defesa comum sem os ingleses? Como não houve quase nada em comum no passado em termos de defesa na União Europeia, não precisamos de separar nada depois do Brexit. Foi um assunto difícil no passado. Estamos a construir a União Europeia da Defesa a partir do zero. Na NATO, trabalhamos com os nossos amigos britânicos que dizem claramente: podemos participar em missões europeias porque também é do nosso interesse. Para nós, enquanto europeus, é crucial que harmonizemos as nossas forças, que estão muito fragmentadas, para conseguirmos o que chamamos de interoperabilidade, algo crucial para podermos atuar rapidamente. Podemos atuar neste momento. Há pouco falou de um exército europeu. Neste momento estamos a formar um exército de europeus. Estamos intimamente ligados e por isso podemos entrar em ação imediatamente. E dou-lhe um exemplo. Os holandeses colocaram o seu último batalhão de tanques na Alemanha sob o nosso controle. O batalhão foi integrado na tropa de tanques alemães e integramos parte da nossa marinha na tropa holandesa. Somos diferentes, mas estamos a crescer lado a lado nesta área das Forças Armadas. Trabalhamos juntos e analisamos os problemas globais com o interesse comum de resolvê-los juntos. Wo wir das gemeinsame Interesse haben, sie gemeinsam auch zu lösen. Vamos olhar para o Mali como o nosso último exemplo. No princípio foi um pouco complicado, como é habitual. Foi decidido que a intervenção deveria acontecer. Os franceses foram lá, os alemães construíram hospitais. Agora as coisas são um pouco diferentes. Por que é que não é possível a Brigada Franco-Alemã intervir neste tipo de operação? Porque foi para isto que foi treinada, certo?
Sim, está certo. A boa notícia é que a Brigada Franco-Alemã vai agora, no final de outono, para o Mali, para liderar a missão de treino europeu. Temos de reforçar o nosso trabalho e melhorar as atividades conjuntas, o que significa que os dois lados têm de sentar à mesa. Ninguém tem 100% de certeza. Devemos trabalhar juntos para analisar, decidir e depois agir, tendo em conta as particularidades de ambos os países. Última pergunta. Está otimista sobre a possibilidade de, num futuro próximo, sermos capazes de alcançar os nossos objetivos em termos de defesa e estruturas de segurança comuns e de os atingir mais rapidamente? Estou muito otimista porque estive atenta no último ano e meio. Foi a área na qual fizemos mais progressos enquanto à nossa volta havia muitos problemas e rupturas. Avançámos juntos porque sentimos que, enquanto europeus, devemos trabalhar juntos para resolver os nossos problemas. Nesta área, ninguém nos vai ajudar. Fizemos um tremendo progresso e, por sermos tão consensuais e avançarmos tão rápido, conseguimos garantir a estabilidade. Estamos no bom caminho. Senhora Ministra, muito obrigada pela entrevista. Foi o One Cut número 3, desta vez sobre a Alemanha. A Alemanha e a futura arquitetura de segurança na Europa. Com o antigo Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer, e com a atual Ministra da Defesa alemã, a Sra. von der Leyen.